Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre os inimigos que estão infiltrados dentro das igrejas. Isso mesmo, preste muita atenção, tá bom? Eu gostaria que você refletisse muito sobre o que eu vou falar, sobre o que eu vou mostrar, e que você, principalmente você que é cristão e que congrega em alguma denominação, eu gostaria que você prestasse muita atenção para ver se você não é mais uma pessoa que está sendo enganada, que está sendo iludida, ensinada de forma totalmente errada, tá? Bom, o que você está vendo aí na tela é Atos capítulo 20, versículo 17 e o versículo 18, e diz bem assim: E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciões da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes, seu apóstolo Paulo vai falar agora com os anciãos da igreja. Ele diz assim: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Então o apóstolo Paulo vai falar sobre a sua estadia, em que ele esteve ali com os irmãos, com os cristãos, e que eles viram como ele se portou, a forma que ele ensinou. E ele diz mais à frente que ele ensinou todos os dias. E ele fala também sobre algumas dificuldades que ele enfrentou ali. Mas o que eu quero focar aqui com você é no versículo 29 e versículo 30 do capítulo 20 ainda, tá bom? Paulo está falando com os anciãos da igreja, lembre-se, tá bom? Ele está falando ali com a sua liderança. Isso fica muito claro aqui quando ele diz que, quando o texto diz que Paulo mandou chamar os anciãos da igreja, logo que eles chegaram junto dele, ele começou a falar. Então ele está falando aqui com os líderes, tá bom? Para ficar mais fácil de você entender. Ele diz assim, versículo 29 e 30. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Então Paulo exorta sobre dois tipos de pessoas, aliás, dois tipos de perigos que eles estariam expostos após a partida dele. Ele começa o versículo 29 dizendo: sei que depois da minha partida, isto é, ele reuniu eles ali para falar algumas coisas, inclusive dar esses conselhos, né, prevenir eles, porque depois ele iria para outro lugar. Basta você ler aí o capítulo 20, que você vai ver isso. Ele diz: após a minha partida, lobos ferozes. Lobos. A igreja é tida como ovelhas, não é? Os cristãos são considerados como ovelhas. Quando Jesus falava para os seus discípulos, quando ele enviava eles, ele dizia que enviava eles como ovelhas. Isso está em Mateus capítulo 10, versículo 16, quando diz assim: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. E você sabe que um lobo perto de uma ovelha não vai dar muito certo, pelo menos não para a ovelha, porque o lobo vai devorar ela, pelo menos ele vai tentar, de qualquer forma, devorar essa ovelha. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando quando ele diz assim: lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Veja que ele usa rebanho, ovelhas, né? O rebanho de ovelhas. Então, lobos ferozes irão penetrar dentro da igreja, dentro do meio cristão, daqueles que se dizem cristãos, seguidores de Cristo, evangélicos e tudo mais. Então, é um perigo que vem de fora e vai se infiltrar dentro da igreja. São lobos que vão vir para se infiltrar no meio do rebanho. O problema é que se esses lobos viessem com o nome escrito na testa, lobo, ou mercenário, ou ladrão, ou falso profeta, escrito na testa, era muito fácil as pessoas se livrarem. O problema é que esses lobos, eles vêm vestidos de ovelhas, exatamente. Então são homens que chegam aparentemente cheios de boa intenção, que parecem até pregar a verdade, homens que vêm de fora, pelo menos à primeira vista, eles têm um interesse em aprender, mas na verdade são apenas lobos, que estão vindo apenas para se infiltrar e em algum momento eles vão revelar quem eles são de verdade. Eles vão detonar mesmo a igreja, eles vão devorar mesmo, são lobos vorazes, ferozes. Eles não vão poupar o rebanho, como o apóstolo Paulo diz. Eles vão fazer de tudo para destruir. Só que eles não vão destruir como você está imaginando, entendeu? Matando, nada. Não, preste muita atenção. Pior do que contar uma mentira é fazer essa mentira ser acreditada ou considerada como uma verdade. Isso é muito pior que contar uma mentira. É fazer com que as pessoas acreditem na mentira. E isso leva
ao segundo ponto que o apóstolo Paulo ele levanta. Agora, como se não bastasse a ameaça que vem de fora, se infiltrando no meio, que são lobos ferozes, Paulo diz, no versículo 30, e dentre vocês mesmos se levantarão homens dentro de vocês mesmos, talvez esses falsos, essas falsas ovelhas, né? Quem sabe esses lobos ferozes que se infiltraram e agora vão se levantar no meio deles. Ou aqueles mesmos, daqueles que se diziam cristãos, de repente eles mostram sua verdadeira personalidade, eles mostram realmente para que vieram. Paulo diz, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. O que mais nós vemos são homens, líderes, homens e mulheres, obviamente, líderes, pastores, mestres, apóstolos, que se levantaram do meio de uma denominação. Então, homens e mulheres se levantam do meio do povo que se diz povo de Deus, e o que eles fazem? Primeiro, eles vão distorcer a verdade. Eles vão pregar uma mentira dizendo que é verdade, ou eles vão misturar ali mentira com verdade, entende? Para que você acredite. E o único objetivo deles é atrair os discípulos, seja em busca de fama, em busca de seguidores, seja em busca de dinheiro, que é o principal ponto. Então, esses são os dois perigos que o apóstolo Paulo cita. Lobos ferozes que vão vir de fora e vão se infiltrar, e homens que vão se levantar do meio do povo, que pode ser realmente esses lobos que vieram, se infiltraram e depois de um tempo assumiram a liderança. Ou cristãos que um dia até foram pessoas realmente de bem, pessoas de moral, mas que começaram a ver talvez poder, dinheiro e mudaram totalmente a sua forma de ser, o seu objetivo de pregar. Ou apenas aqueles que vieram mal intencionados mesmo. Mas o que mais você vê hoje são lobos ferozes e são falsos mestres surgindo do povo de Deus. Enquanto a igreja se fecha entre quatro paredes, enquanto a gente prega, olha, cuidado com o mundo, cuidado com as pessoas que estão aí fora, cuidado com esse sistema que está aí fora, poucos percebem que o sistema está dentro da igreja. Poucos percebem que o mundo já está dentro dos templos, das denominações, ensinando totalmente o oposto do que a Escritura diz, do que a Escritura é. Os inimigos estão dentro da igreja. Os falsos estão se comportando, estão se passando como se fossem verdadeiros. Os lobos estão vestindo pele de ovelhas. Os falsos mestres, os falsos apóstolos, os falsos pastores, os falsos cristãos estão infiltrados, esperando o momento certo para surgir e devorar a igreja, roubar tudo que você tem, criando coisas que aparentemente são boas. Quando você vê templos, denominações cheias, lotadas de pessoas, eu fico me perguntando, será mesmo que a verdade está sendo pregada? Porque a verdade, ela não costuma atrair multidões fiéis verdadeiras. Pelo contrário, ela atrai muitos interesseiros, pessoas que estão ali buscando um interesse, mas que não querem compromisso com a verdade. Jesus atraía multidões, preste atenção. Mas em um certo momento o discurso de Jesus foi tão pesado, tão duro, que as multidões começaram a sair, começaram a ir embora. Então, o compromisso de Cristo era com a verdade, sendo ele a própria. Ele nunca mentiu, ele nunca enganou, ele nunca iludiu ninguém para o seguir, ele falava a verdade. Tem um monte de gente indo embora, um monte de seguidores. Ele olha para os discípulos e diz, e vocês? Vocês não vão também? Hoje, o que muitos ensinam é justamente o contrário. Alguns até omitem a verdade com medo da multidão ir embora. Hoje, muitos mentem para que a multidão não saia, pelo contrário, para que a multidão fique presa ali dentro. Eles estão escravizando as pessoas. Muito provavelmente você que está vendo esse vídeo já foi uma vítima, ou está sendo ou será uma vítima de um falso mestre, de um falso líder, que prega mentiras. E se você não examinar a Escritura, você é uma presa fácil para esses lobos ferozes, para esses falsos. Então compare o estudo bíblico, a Escritura, com o que está sendo ensinado no tempo que você congrega. Veja se esse líder que está aí, que você o segue cegamente, de fato é um homem de Deus. Examine a Escritura. Tenha cuidado. Os lobos já estão dentro da igreja. Os falsos cristãos já se infiltraram há muito tempo. Por isso você vê tanta bagunça no meio evangélico, no meio cristão, em tantas denominações. Mas ainda há um povo sério.
Ainda há um povo comprometido com a verdade. Ainda há aqueles que não se vendem. Ainda há aqueles que ensinam a verdade, que pregam a verdade. Ainda que signifique perder membros, perder uma multidão, não importa. Ainda há aqueles cujo compromisso é com a palavra e não com os seguidores, e não com dinheiro, e não com riqueza material. Ainda há aqueles que não se curvam diante desses ensinos. Ainda há aqueles que não se curvam diante da ganância humana, do prazer por dinheiro. Ainda há aqueles que são homens realmente íntegros e retos. Ainda há aqueles que amam de fato o povo que está sob sua liderança. Ainda há aqueles que se preocupam de verdade com a necessidade do próximo. Ainda há aqueles que de fato, de verdade, são homens e mulheres de Deus. Um abraço. Tenha um ótimo domingo. Comenta o que você acha. Se você já foi vítima de algum desses falsos, comenta aí também para a gente poder conversar e interagir. Deus te abençoe.